Irmãos, boa noite. A paz do Senhor para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Hoje nós vamos lidar com o texto do versículo 14 até o 18, mas eu gostaria, irmãos, que a gente lesse a partir do versículo 1, para que a gente possa entender melhor e Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos não eram ainda nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, te pedimos que tenha misericórdia de nós nesta noite, que nos mostre a Tua bondade, a Tua graça, que quebrante o nosso coração, que nos ensine pelo Teu Espírito e por Tua misericórdia. Rogo ao Senhor que, no nome de Jesus, não permita, Senhor, que seja ensinado aquilo que não glorifica o Teu nome, que não condiz com a revelação. Que o Teu Espírito, por Tua graça e bondade, possa tratar as nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Amém. Paulo começa falando para os irmãos ali da igreja de Roma, né? Havia naquela igreja, irmãos, também judeus e gentios, e Paulo lida com eles com um dos assuntos mais complicados, para nós, inclusive, hoje em dia, né? Parece um assunto que chama muito nossa atenção. Para Paulo, parecia que não era assim. Paulo trata a eleição, irmãos, de uma forma muito tranquila. Nós vimos já nos primeiros 2 sermões aqui em Romanos 9, que ele diz que, primeiro, ele tinha uma afeição muito grande pelo seu povo e gostaria mesmo que o seu povo todo Israel étnico, né, todo o judeu, fosse salvo. Ele diz: mas eu sei que isso não vai acontecer. Porque dentro desses judeus, dentro desse grupo étnico dos judeus, há pessoas que realmente são judeus de verdade, que são filhos da promessa. Há outros que não são. Paulo estava dizendo mais ou menos assim: na igreja presbiteriana, Jardim das Oliveiras, no seu hall de membros, com aproximadamente 160 pessoas, há pessoas que servem realmente a Deus,
que se converteram verdadeiramente, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, não apenas no domingo de manhã, não apenas no domingo à noite, mas em cada minuto da sua vida, quando dirige para o trabalho na segunda-feira de manhã, quando faz uma prova difícil na quinta-feira à noite, ou quando precisa preencher o seu imposto de renda, que já começou a declaração a partir de agora. O que Paulo está dizendo é, entre todos esses que estão na Jardim das Oliveiras, há um grupo de pessoas que têm servido a Deus de todo o seu coração. Há um grupo de pessoas que ainda não. E ele continua dizendo àqueles irmãos, e ele levanta a própria Escritura, a própria história do Antigo Testamento, para mostrar que ele não estava criando algo novo, ele não estava propondo uma doutrina nova. Ele diz para aqueles irmãos, preste atenção no que aconteceu com Abraão. Deus disse a Abraão que ia dar um filho a ele, e seria um filho segundo a promessa. E esse filho seria Isaque, não seria Ismael. E ele ainda continua dizendo, não somente aconteceu isso com ele, não somente aconteceu isso com Abraão, Sara, Ismael e Isaque, mas aconteceu isso também com o filho de Esaú. Aconteceu a mesma coisa. Ele diz, olha, quando Esaú tem 2 filhos, quando Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó, acontece a mesma coisa. Os gêmeos não tinham nascido ainda, eles não tinham feito bem ou mal. Isso é Paulo dizendo como Deus tratou, como Deus lidou com o caso dos meninos, dos gêmeos, né? Ele diz, olha, eles não tinham feito nada. Mas Deus disse, eu amei a um e eu desprezei, eu aborreci o outro. E ele diz, eu fiz isso, eu deixei isso claro, inclusive para Rebeca, naquela época, eu deixei isso claro, para que vocês entendessem que a eleição não depende de ninguém, não depende de escolhas pessoais, não depende de alguma coisa que a gente fez, mas depende apenas de Deus. Isso causa uma certa inquietação, com toda certeza, irmãos. Não apenas em nós aqui, mas em qualquer pessoa que ouça isso. Qualquer pessoa, em especial no nosso século, né? Qualquer pessoa vai dizer, como é que uma criança que está no ventre não fez nem o bem nem o mal, e Deus já deixa claro que ele ama um e não a outro? Isso parece muito ofensivo. E então começa o texto com o qual nós vamos lidar a partir de hoje. E Paulo tenta responder ao questionamento que as pessoas realmente vão fazer. Porque o capítulo 9, versículo 13, termina de uma forma que parece um pouco drástica, parece inclusive um pouco ofensiva, né? Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. E a gente pode parar e dizer, tem alguma coisa errada não? Será que não tem alguma coisa aí? Será que não tem alguma coisa que está fora do contexto? Será que alguém não traduziu esse negócio corretamente? Como é? Como é que Deus simplesmente, olhando para 2 crianças que não fizeram nada, elas nem nasceram. Elas nem nasceram, irmãos. Como é que ele diz que ama um e despreza outros? Algumas pessoas talvez vão dizer, será que Deus está agindo com justiça? Será que isso é justo? Quem já não se fez essa pergunta, irmãos? Quem já não se fez essa pergunta? Quando eu comecei a lidar com esse tema, isso era janeiro de 99. Para mim foi muito difícil. Acho que o primeiro livro que eu li sobre esse tema foi um livro de um irmão que foi professor aqui do Seminário Presbiteriano do Norte, que fica em Recife, o irmão Samuel Falcão. Ele escreveu um livro que ainda hoje é editado pela editora Cultura Cristã, Escolhidos em Cristo. Eu li aquele livro e joguei ele fora umas 3 vezes, de tanta raiva que eu tinha daquele negócio. É verdade, eu parava diante de um texto desse e parecia que Paulo estava falando comigo. Será que tem algo que não tem nenhum tipo de injustiça, não? Essa era a pergunta que eu fazia. Será que não tem algum tipo de injustiça? Deus pode. Como é que Deus faz um negócio desse? Como é que ele escolhe uma pessoa e não escolhe outra simplesmente porque ele quis? Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que o parâmetro da justiça não somos eu e você. Por mais que a gente se entenda dessa forma. Por mais que a gente se julgue pessoas justas, pessoas honestas, pessoas corretas.
por mais que a gente se julgue dessa forma. Eu e você não somos o padrão da justiça. Existe um padrão? É óbvio que existe. Existe um padrão na realidade para tudo. Para tudo. É por isso que nós dizemos que uma coisa está cara e uma coisa está barata. Quando o barril de petróleo aumenta e, como consequência, eles aumentam o preço do álcool, a gente diz, não, eu entendo, é verdade. A Petrobras passou, inclusive, um bom tempo sem transferir esse aumento. Isso gerou problemas, isso já ia dar ação na justiça pelos acionistas. É compreensível. Agora me diga, o que é que tem a ver o barril de petróleo com o álcool? E aí o álcool aumenta também, vai junto. E a gente, por causa do padrão, a gente olha e diz, é claro que não tem nada a ver o álcool com a gasolina. Não tem nada a ver. E a gente sabe que então que o álcool é aumentado apenas por causa da usura humana. A gente tem um padrão. Mas por que a gente sabe, por exemplo, que um copo desse não pode valer 7 mil reais? Porque a gente já viu diversos outros copos desses por muito, mas muito menos. Então existe algo que a gente diz para a gente poder comparar. Olha, esse copo não pode custar esse valor porque o preço médio de um copo é tanto. Como é então que a gente compara o padrão de justiça? Quem é que estabelece o padrão do que é certo, do que é justo? Somos eu, você, a nossa sociedade. Sabe quem é que estabelece isso, irmãos? Deus. É Deus. Toda a justiça provém de Deus, irmãos. Tudo o que Deus faz é justo, pelo simples fato dele fazer. Se ele fez alguma coisa, é justa. Porque ele é justiça. Nele não há nenhum tipo de injustiça, nele não há nenhum tipo de erro, nele não há nenhum tipo de sombra, nele não há nenhum tipo de equívoco, de nada, nada. É impossível, irmãos, é simplesmente impossível Deus errar. Seria mais fácil galinha criar dentes. Seria mais fácil vacas voarem. Não são os ditadozinhos que a gente usa para se referir a coisas muito difíceis? Pois seria mais fácil tudo isso acontecer. A Deus cometer um erro. É incompatível com a natureza dele errar. É incompatível com o ser de Deus ser injusto. Então aquilo que ele faz, por padrão, a princípio, é justo porque ele fez. Porque ele realizou. E não dá para eu e você olharmos e dizer assim, não é não. Não é não. Que padrão nós vamos usar? Nós vamos dizer, não, Senhor, não é justo porque o Senhor deveria fazer dessa ou daquela forma. Então nós vamos tirar de Deus a capacidade de ser aquele que é justo e eternamente justo e a própria definição da justiça para colocar em mim e em você. Imagina, irmãos, faz algum sentido? Pode ser difícil, pode ser complicado, e eu sei que é. Muitas e muitas coisas são complicadas. Eu acabei de perder um neto. Ele estava com 5 meses. E tinha uma síndrome doida lá que eu nunca nem tinha ouvido falar até isso acontecer. Minha filha já sentia ele mexer. E o Senhor o chamou. E não sou eu que estabeleço que as coisas estão certas ou que estão erradas, irmãos. Não sou eu. Eu posso sentir. Posso mesmo sentir. Você pode sentir as coisas que acontecem nesse mundo e que nos afligem, e que causam dor, e que causam tristeza. A gente só não pode dizer que Deus errou. A gente só não pode dizer que, sei lá, ele cochilou. Ele cochilou, sei lá, ele olhou para o lado, e aí de repente o diabo resolveu meter a mão e acabar com tudo. Porque não existe essa possibilidade. Ele é Deus, Senhor, Criador, mantenedor de todo o universo, de toda a existência. Tudo que ele faz é justo por natureza, irmãos. Simplesmente assim, justo porque ele é justo. E aí Paulo diz no versículo 14, Romanos 9, 14. O que a gente vai dizer então?
que Deus é injusto? E ele mesmo responde: de jeito nenhum. Não existe a menor possibilidade. Não tem como isso acontecer. Não tem. E então no versículo 14, ele começa mais uma vez a chamar a história que o povo de Israel conhecia muito bem. Ele chama mais uma vez a história para o seu lado, para dizer: vejam o que já aconteceu lá no passado, quando Deus deixou claro que é Ele quem estabelece o modo como o mundo deve funcionar e como as coisas devem acontecer. Ele faz uma referência a Êxodo no capítulo 33. Essa citação aí é uma citação ipsiliter do versículo 19. Êxodo 33, versículo 19. E ele diz: pois ele diz a Moisés, Deus disse a Moisés, né? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. É Deus quem diz: eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Só para você entender o contexto, se você puder acompanhar Êxodo capítulo 33, está a partir do versículo 17. Êxodo 33, 17. É quando Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória, né? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. O contexto mais amplo desse parágrafo é quando o povo se rebela, o povo peca contra Deus, e Deus diz assim: Moisés, eu vou acabar com esse povo. E Moisés ora e diz assim: Senhor, não acabe não. Se o Senhor fizer isso, as pessoas vão dizer, todo mundo ao redor vai dizer que o Senhor matou o povo, porque o Senhor não teve poder para cumprir aquilo que o Senhor tinha prometido. O Senhor prometeu que iria colocá-los numa terra, e aí o Senhor não teve poder para cumprir, matou eles no deserto. Então não faça isso não. Poupe-os, poupe-os. E o Senhor diz a ele que vai mandar um anjo com ele. E ele diz: Senhor, eu quero que o Senhor mesmo vá conosco. Nós achamos misericórdia diante do Senhor, nós achamos graça diante do Senhor, nós queremos que o Senhor mesmo caminhe conosco. E aí é nesse momento que Deus diz: eu vou fazer isso também que você pediu, Moisés. Eu vou estar com você. E aí Moisés dá mais um passo e diz: Senhor, me mostre a tua glória. E Deus diz: Moisés, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Eu não poupei o povo porque você pediu. Eu não disse a você que vou caminhar com vocês porque você pediu, mas porque essa é a minha vontade. É isso que ele está dizendo no versículo 19. Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu vou me compadecer de quem eu me compadecer. Moisés poderia, e eu e você também, ficar com a impressão de dizer assim: ufa, Deus ia acabar com o povo. Deus ia dar fim a todo mundo. Se eu não intercedesse, se eu não orasse, se eu não me colocasse entre Deus e o povo, não ia ficar ninguém. E Deus diz: Moisés, na realidade o que acontece é que você está orando a minha vontade. Por isso eu responderei. Por isso vai ser dessa forma. Isso, irmãos, é orar em nome de Jesus. Isso é orar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que o Senhor atende. É isso que ele está dizendo: Moisés, entenda. Eu tenho misericórdia do povo porque eu quis ter misericórdia do povo. Eu tenho misericórdia, na realidade, de quem eu quero. E aí no versículo 16, Romanos 9, 16, ele acrescenta: assim, pois, sendo assim, o que ele está dizendo? Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver, e não vou ter de quem eu não tiver. Versículo 16, então. Então, dessa forma,
Por isso, né, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Paulo está interpretando para os irmãos da igreja de Roma o que Deus disse a Moisés em Êxodo 33, 19. Só para esclarecer para os irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo sob a inspiração de Deus. Ele está escrevendo a Escritura. Porque alguém pode dizer assim, mas será que Paulo interpretou corretamente? Irmãos, nem tudo que Paulo escreveu foi sob inspiração. Nem tudo. Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses que não está registrada. Não está na Escritura. Colossenses 4,16, Paulo diz assim, olha, depois que vocês lerem essa carta, leiam também a que eu mandei para Laodiceia. E essa aqui, mande para eles lerem. Não tem na Escritura uma carta de Paulo aos Laodicenses. Apenas 13 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. 13 cartas. Essa carta não está, por um motivo muito simples. Esta carta, que não está no cânon, que não está na Escritura, não foi escrita sob a inspiração divina. Não é o que acontece com Romanos. Quando Paulo escreve Romanos 9, 16, explicando Êxodo 33, 19, ele faz isso sob inspiração de Deus. Por isso, esse texto está na Escritura. O próprio Espírito Santo preservou o texto e fez com que ele viesse até nós, registrado na Escritura. Paulo diz, o que Deus estava dizendo a Moisés, é que a misericórdia que ele vai ter depende apenas dele. A motivação não é algo que está na pessoa, é algo que está apenas nele. Não depende de ninguém, irmãos. De ninguém. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Apenas isso. Ele continua e chama mais um exemplo, né? Como ele fez no parágrafo anterior que nós vimos semana passada, do capítulo 9, do versículo 6 a 13, e ele chama o exemplo de Abraão, e depois ele chama o exemplo de Esaú e Jacó. Agora ele mostra mais um exemplo no versículo 17. Ele diz, porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus está dizendo a Faraó, através de Moisés, essa citação aí, irmãos, é uma citação de Êxodo capítulo 9, versículo 16. Mais uma vez, Paulo está explicando aos irmãos da igreja de Roma a escritura que eles tinham. Naquele momento, o que eles tinham era o Antigo Testamento e essas cartas que estavam começando a circular. Então, naquele momento, eles estão lendo essa carta que Paulo escreve e estão com o Antigo Testamento em mãos. E Paulo está dizendo, olhe lá, olhe Êxodo capítulo 33, versículo 19. Olhe Êxodo capítulo 9, versículo 16. Quando Deus disse a Faraó, eu estou mantendo você vivo, eu estou mantendo você em pé, para mostrar em você a minha glória. O contexto em que Deus diz isso a Faraó é quando estava para começar a 7ª praga. Por 6 pragas, né, Deus já havia humilhado os deuses do Egito e o próprio Faraó. Ele era o maior deus, né, do panteão egípcio. E todos eles estavam sendo humilhados praga após praga. Agora está para surgir a 7ª praga. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo... Desculpe, irmãos. Êxodo capítulo 9, a partir do versículo 13. Está para começar a 7ª praga, a chuva de pedras. O Senhor disse a Moisés, Êxodo 9, 13. Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir, para que me adore. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste.
e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade, foi para isso que eu o mantive. O mantive o quê? Vivo, né? Para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Paulo explica aos irmãos da igreja de Roma, dizendo, olhe, o que Deus está dizendo a Faraó é que ele tem misericórdia de quem ele quer ter. E ele está mantendo Faraó vivo ainda, porque ele tem um propósito para a vida dele. E esse propósito é mostrar aos egípcios, é mostrar ao povo eleito, ao povo de Israel, que há apenas um Deus. Há apenas um Senhor, irmãos. Não há outro Deus. E Deus diz, olhe, eu já poderia ter acabado com todo o Egito. Com todo o Egito. Ele diz, eu poderia ter ferido você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas eu não fiz isso. Eu estou mantendo você vivo, porque eu quero, porque eu tenho o propósito de ser glorificado na dureza do seu coração, naquilo que você está fazendo. Êxodo capítulo 4, versículo 21, e por diversos outros versículos, irmãos. Eu vou ler alguns, mas para não tomar muito tempo, eu vou apenas ler os momentos em que o próprio Deus endurece o coração de Faraó, momentos em que o próprio Faraó endurece o seu coração, e está registrado na Escritura. Êxodo 4, 21, diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés, isso é antes de Moisés ir para o Egito. Deus tinha acabado de chamar Moisés, isso acontece em Êxodo 3. Em Êxodo 4 é o momento em que ele não tinha ido para lá ainda. Mas Deus diz a Moisés, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão, pois eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Êxodo 4, 21. Êxodo capítulo 9, versículo 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo capítulo 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel partir. Êxodo 10, 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Diversos e diversos versículos, irmãos, apontam a ação de Deus endurecendo o coração de Faraó. Diversos outros versículos apontam o quanto o Faraó endurece o seu próprio coração, mostrando, irmãos, o quanto ele é culpado da dureza do seu coração. Êxodo capítulo 7, versículo 13. Êxodo 7, 13. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como tinha dito. Êxodo 7, 22. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 8, 19. Então os magos disseram a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus tinha um propósito, irmãos, na vida de Faraó. Este propósito era mostrar o seu poder, mostrar a sua glória. Faraó entendia, irmãos, que ele mesmo era um grande Deus. Ele foi treinado dessa forma. Ele ouviu isso a vida toda. A vida toda ele ouviu que ele era um grande Deus. E agora o Senhor está mostrando a ele, a todo o Egito e a todos que há apenas um Deus, há apenas um Senhor. Para isso, Faraó permanece vivo, para que o Senhor mostre a sua glória nele. É por isso que Paulo, explicando aos irmãos, usa mais uma vez isso para dizer, olhe, entendam o que Deus está fazendo. Deus está dizendo que ele vai endurecer quem ele quer e vai usar de misericórdia para quem ele quiser. Romanos capítulo 9, versículo 18. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem ele quer.
A gente, ouvindo textos como esse, a gente muitas vezes fica se revirando na cadeira, né? E a gente diz, como? Como é que pode ser isso? Mas, irmãos, a gente só se revira na cadeira, isso só afeta muito a gente, porque nós somos orgulhosos, porque nós somos prepotentes, porque nós achamos que somos melhores do que Deus. Hoje de manhã, antes de vir para a escola dominical, eu assisti um sermão de um pregador muito conhecido, muito hábil, tentando mostrar o quanto a nossa salvação depende apenas de nós mesmos. E fazendo todo o esforço possível para tentar provar que nós estamos melhores assim do que Deus fazendo isso. E esse irmão abriu em Filipenses capítulo 2, versículo 12, e ele disse, olha, Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 12, dizendo que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E ele disse, vejam que a salvação pode ser perdida. Veja que é você quem precisa, dia após dia, desenvolver a sua salvação para que você permaneça diante de Deus. Mas como toda heresia, irmãos, ela precisa pincelar partes do texto. Você acha que ele leu o versículo 13? Você acha que ele leu o versículo 13? É óbvio que não. É claro, ele não podia fazer isso. O argumento seria demolido. Capítulo 2, versículo 13 de Filipenses. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Entendem que para você torcer a Escritura, você precisa pincelar, você precisa catar. Você não pode ler todo o texto, você não pode seguir adiante. É Deus quem efetua, irmãos, em nós, em mim e em você, o querer e o realizar. Algumas vezes a gente pensa que deveria ser por nossas obras, que deveria ser pelo nosso esforço, que deveria ser pela firmeza da nossa vontade. Agora me tire uma dúvida. Qual é a firmeza que a nossa vontade tem? Vá, me diga, qual é a firmeza que a nossa vontade tem? Quantas vezes você prometeu a você mesmo que iria ler a Bíblia todo dia? Quantas segundas-feiras já chegaram você prometendo que ia começar o regime? Que ia frequentar uma academia? Que ia parar de fazer isso ou começar a fazer aquilo? Irmãos, e a gente poderia passar a noite aqui citando exemplos e mais exemplos e mais exemplos do quanto nós somos fracos, do quanto a gente não consegue sustentar as menores coisas. Como eu e você iríamos sustentar a fé até o fim dos nossos dias? Me diga, como é que isso ia acontecer? Como é que nós iríamos manter a nossa fé diante de todas as tribulações que enfrentamos neste mundo? Diante de desemprego, diante de doença, diante de morte. Como nós manteríamos a nossa fé? Me diga, quantas pessoas você conhece que perderam a fé ao perderem um filho? Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, que perderam a fé ao perder o casamento? Quantas, a gente lembra, pessoas que, com o casamento, elas também perderam a fé. Com a perda do casamento, a fé também se foi. Eu e você não temos, irmãos, firmeza suficiente para permanecer salvos, para permanecer neste propósito. O que nós estamos tentando demonstrar para os irmãos, mostrando a Escritura, é que eu e você precisamos agradecer a Deus constantemente, porque Ele usou de misericórdia comigo e com você, e não fez isso porque nós merecemos. Não fez isso porque nós somos melhores do que quem quer que seja. Não foi, irmãos, não foi por isso. Fez isso apenas porque Ele quis.
Eu sei que para a gente isso parece complicado, a gente diz assim, sim, e qual foi o motivo? Ele não disse, irmãos, ele não revelou. Ele apenas revelou aquilo que Paulo apresenta para a gente aqui em Romanos 9. E que Paulo apresenta interpretando Êxodo, né? Aquilo que aconteceu no Êxodo. Ele diz, olha, ele vai usar de misericórdia com quem ele quiser usar de misericórdia. Ele vai endurecer quem ele quiser endurecer. Ele fez isso com Faraó. E ele faz isso com tantas e tantas e tantas pessoas. Conversando com alguns irmãos, mais de uma vez, irmão, mais de uma vez, tentando mostrar a um determinado irmão ou a outro que ele precisava mudar algum aspecto da sua vida para se parecer mais com a Escritura. E você vê aquela pessoa apenas apresentando desculpas, colocando a culpa em outra coisa, dizendo por que ele não pode mudar. Já teve mais de uma vez que eu disse, eu entendo, irmão. Entendo mesmo o que você está dizendo. Eu vou orar por você. Percebo que Deus endureceu o seu coração e você vai precisar apanhar, chorar, perder, se entristecer, se desesperar, até dar ouvidos à voz de Deus. Eu sei que Deus ensina a você e ensina a mim também assim. E por que eu penso assim, irmãos? Porque depois de sentar várias vezes com uma pessoa, depois de mostrar a Escritura a ela, depois de aconselhar biblicamente, e tudo que você ouve são desculpas, tudo que você ouve são motivos para que não haja mudança, para mim ficou muito claro que Deus endureceu o coração daquela pessoa e que ela vai precisar sofrer, ela vai precisar chorar para que a mudança aconteça, para que ela possa depois aprender de verdade. Deus já fez isso comigo e eu já chorei foi muito. Deus já fez isso comigo, irmão. É Ele quem nos endurece como servos dEle, muitas vezes, para que nós possamos aprender, para que nós possamos amadurecer na fé. Mas há pessoas que não têm se voltado para Cristo. Não tem, irmãos. O coração dessas pessoas está fechado, está endurecido. E eu não sei por que Deus faz isso. Mas eu queria apenas ler mais alguns textos com você na Escritura, para te mostrar o quanto isso é bíblico, o quanto isso é real. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10. É Jesus explicando por que ele usa parábolas. Mateus 13, 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumprirá a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com seus ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque vocês veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Não é interessante, irmãos? A palavra é pregada, mas o Espírito Santo quebranta o coração de algumas pessoas, não de outras. Ou será que eu e você teríamos coragem de dizer que nós mesmos quebrantamos o nosso coração?
Ou será que nós teríamos coragem de assumir de que nós conhecemos a Cristo e fomos chamados à vida porque partiu de nós mesmos, de um coração distante do Senhor, a vontade de se voltar para Ele? Irmãos, quantos de nós, quantas vezes foram necessário ouvirmos a palavra, ouvirmos, até que um dia os nossos olhos se abrissem? Quantas vezes isso foi necessário? Porque Deus tem o tempo dele, tem o modo de agir dele. E eu não estou aqui, irmãos, para defender a Deus, porque ele não precisa ser defendido, ele não precisa de defesa, de jeito nenhum. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Senhor de tudo, ele faz o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. É ele quem diz. Meu papel é expor aquilo que está na Escritura, porque ele revelou. Ele revelou e isso ficou registrado para nós. Mas não defender a Deus. Nenhum de nós deveríamos ousar pensar em defender o Senhor. Quem precisa disso é Baal. Lembram quando Gideão destruiu, o altar de Baal, o poste ídolo, e as pessoas da cidade se reuniram e queriam bater em Gideão. Aí o pai dele diz assim: rapaz, Baal não é Deus? Deixa que ele resolva os problemas dele. Ele não é Deus. Deixa que ele resolva os problemas dele. E é claro que não aconteceu nada. Baal nunca foi Deus. Isso nunca aconteceu. Mas o Senhor é Deus, irmãos. Deus Todo-Poderoso. A vontade dele é que prevalece. Não é a minha e nem a sua. Ele é um Deus justo. É um Deus perfeito, amoroso, bondoso. A gente muitas e muitas vezes fica muito desconfiado porque nós sabemos que nós não somos assim. Nós não somos bondosos. Nós, inúmeras e inúmeras vezes, somos tendenciosos. Muito tendenciosos, irmãos. Muito de verdade. Deus não é assim. Nele nós podemos confiar. Ele não muda nunca, nunca. É por isso que Paulo, muitos anos depois, Paulo está falando aos irmãos da cidade de Roma sobre eventos do Êxodo, porque ele sabe que Deus não muda. Eu e você podemos confiar no Senhor. Eu e você podemos descansar nele, irmãos. Sabendo que a nossa salvação não é garantida pela nossa firmeza, pela nossa persistência, pela nossa vontade em servir ao Senhor e permanecer nele. Mas a nossa salvação é garantida pela sua bondosa mão, que nos cerca de todos os modos, de todas as maneiras. Quantas vezes eu e você estávamos nos afastando de alguma forma e Deus usou alguém? E Deus usou uma circunstância. Quantas vezes, irmãos? A gente estava se desviando, perdendo a fé. E é Deus quem nos chama. E é Deus quem usa pessoas, é Deus quem usa situações, é Deus quem usa enfermidades para nos chamar de volta a Ele, constantemente, e vai nos mantendo perto dEle. Se dependesse de mim e de você, quem estaria aqui, irmãos? Quem estaria aqui? Quantos de nós já não pensamos, ali eu não volto mais? Me diga, quantos de nós, pelos mais variados motivos, já não pensamos, não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena voltar. Não sei se vale a pena permanecer. Quantos de nós já não pensamos como Asaf pensou? Asaf expõe esse tipo de pensamento no Salmo 73. Ele diz, rapaz, eu olho para a minha vida e olho para a vida dos ímpios, eu fico pensando que não faz sentido ser crente. Eu sirvo ao Senhor e só tomo prejuízo. Os ímpios roubam, mentem, fazem tudo que não presta e só se dão bem. Asaf pensou dessa forma também. E depois ele pede perdão a Deus. E ele diz, Senhor, quando eu pensei dessa forma, eu estava embrutecido. Eu era como um animal. Eu não estava conseguindo raciocinar adequadamente. É por isso que eu estava pensando dessa forma. E Asaf pede perdão a Deus por isso.
eu e você possamos, irmãos, então, agradecer ao Senhor por sua bondade sobre a nossa vida, pela sua misericórdia, pela sua graça, que nós possamos descansar confiadamente nele. E quando eu digo descansar confiadamente, eu não estou dizendo para nós levarmos uma vida de impiedade. Não é isso que eu estou dizendo. Qualquer pessoa que entender que porque está salvo vai viver uma vida de impiedade, essa pessoa estará provando que nunca conheceu a Deus. Porque quem conhece a Deus, quem é de Deus, não vive na prática do pecado. A Epístola de João diz isso. Quem conhece a Deus, irmãos, não vive na prática do pecado. O próprio Senhor guarda. O próprio Senhor aproxima essa pessoa dele. Quando eu digo que eu e você podemos descansar em paz, é porque Deus é justo. É porque Deus tem agido comigo e com você com misericórdia. Porque se Deus, irmãos, fosse agir de forma justa comigo e com você, quem ficaria vivo? Me diga, se Deus, ao invés de misericórdia, ele usasse de justiça comigo e com você, quem de nós iria para o céu? Quem de nós, irmãos? Se Deus nos julgasse pelos nossos atos e fosse fazer justiça, ninguém ia para o céu, irmãos. Nenhum de nós iria. Ele age comigo e com você por misericórdia. É a sua misericórdia. Ele cobrou toda a justiça em Cristo. Talvez você possa pensar, então Deus quebrou a sua regra, Deus quebrou a justiça. Não. Toda a sua justiça foi cobrada no seu próprio Filho. O salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus morreu como consequência do meu e do seu pecado. Toda a justiça foi colocada sobre os ombros do Senhor Jesus. Por isso ele apanhou, ele sofreu e ele foi pendurado no madeiro e ele perdeu a sua vida. Para mim e para você, sobraram a misericórdia de Deus. E por isso nós estamos caminhando para o céu. Por isso ele tem usado de bondade, de misericórdia comigo e com você. Porque ele moeu o seu próprio filho na cruz, para que ele pudesse usar de misericórdia comigo e com você. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nos perdoa, porque algumas vezes nós cometemos a insanidade de achar que estaríamos mais seguros se a nossa salvação dependesse de nós. Nos perdoa, Deus, nos perdoa tamanha petulância, achar que poderíamos de algum modo nos mantermos fiéis ao Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nós também te agradecemos porque o Senhor tem exercido misericórdia comigo, com cada um dos meus irmãos, com todo o teu povo. Somos salvos apenas pela tua misericórdia, não por nada que fizemos, nem no passado, nem agora, e nada que faremos no futuro. Somos salvos apenas por tua misericórdia e por tua bondade. E nós só temos a agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor se compadeceu de nós. Muito obrigado porque não havia nada em nós que motivasse o Senhor a agir de forma misericordiosa. Mas o Senhor fez isso. Muito obrigado, Deus, porque quando nós o rejeitávamos completamente, o Senhor fez conosco exatamente como fez com Saulo. O Senhor o encontra no caminho de Damasco, o derrubou do cavalo, tirou as escamas dos seus olhos e fez com que ele visse o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fez isso conosco, Pai. Muito obrigado porque no meio da nossa arrogância, no meio da nossa pecaminosidade, o Senhor nos atraiu para Ti. O Senhor tirou as escamas dos nossos olhos. O Senhor trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. O Senhor nos deu o Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Ajuda-nos para que nós possamos glorificar apenas ao Senhor.
Ajuda-nos a entender que não há motivo para o orgulho, mas apenas para agradecimento, apenas para louvor e ações de graças diante do Senhor. Por isso nós te bendizemos e te adoramos no nome de Jesus. Amém.